Fala, concurseiro, tudo bem com vocês? Aqui está a professora Laís Faria. Eu sou professora de Direito Administrativo aqui no Vale Concursos. E o Vale, gente, preparou para vocês que estão aí se preparando para fazer a prova da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, várias aulas, né, de dicas, não só minha de Direito Administrativo, de todas as áreas, todas que estão aí previstas no edital de vocês, para ajudar nessa aprovação, para vocês conseguirem essa vaga, né, em um concurso que vocês tanto sonham, que eu tenho certeza que quem está prestando esse concurso quer muito ser aprovado. E nós, professores aqui do Vale, estamos aqui exatamente para ajudá-los, ok? Antes de tudo, sigam aí o canal do Vale Concurso, ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma dessas novidades que estaremos lançando para vocês. E, gente, eu quero também que vocês comentem aí de onde vocês são, porque eu sei que tem gente do Brasil inteiro que está indo fazer essa prova, né? Isso é o sonho de muita gente, não é só o pessoal lá do Sul que vai fazer. Então, conta aí pra gente de onde você é, pra gente acompanhar, interagir junto com vocês, tá bom? Olha só, gente, dei uma lida no edital de vocês, tá? O edital aí da minha área, né, Direito Administrativo, tá um edital bacana, é o que costuma realmente cair em prova de concursos públicos, né, da área policial. Tá justo, tá razoável, tá um edital bem sequinho. A gente vai conseguir passar por alguns pontos aí hoje para relembrar, né, vocês, é uma aula de dicas, então nós vamos relembrar alguns assuntos, não vamos passar tão aprofundado nos temas, tá bom? Só para esclarecer isso aí, é para vocês lembrarem mesmo do que já foi estudado. E se quiserem dar aquela aprofundada nos temas, é só ir lá no nosso curso, né? No curso do Vale, a gente tem todas as aulas completíssimas e atualizadas. Beleza, gente? A banca de vocês é qual? A banca de vocês é a Fundatec, certo? E aí vocês vão ter 4.000 vagas. Gente, é muita vaga. É a sua chance. A sua vaga estará lá reservada. Mas vocês só precisam de uma, certo? Essa uma vaga que irá pertencer a você, para você entrar no quadro aí da Polícia Militar, correto? Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula aqui. Separei o nosso tema de hoje qual? O tema de princípios lá da administração pública. Por quê? Porque princípios, gente, é um tema muito recorrente nas provas aí, tá? Tanto da área policial quanto das outras, quando cai o direito administrativo. Examinador adora cobrar princípios. Princípios é um tema muito importante dentro da nossa matéria. O direito administrativo, ele se baseia sempre, tá? Sempre em princípios. Então, é muito importante vocês estudá-los, ok? Então, olha só, gente, começando lá no início, nós coloquei aqui para vocês primeiro, antes da gente entrar aqui. São 2 princípios que a doutrina costuma chamar de pedras de toque, tá? Já caiu desse jeitinho em prova. O princípio da supremacia do interesse público sobre privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público são conhecidos pela doutrina como pedras de toque, tá? É esse nomezinho mesmo que os doutrinadores colocaram para esses 2 princípios, gente. Por quê? Porque esses 2 princípios, apesar deles não serem princípios explícitos, tá? O que isso significa? Que eles não estão lá elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Apesar disso, eles são extremamente importantes dentro do nosso direito administrativo. Por quê? Porque eles são basilares, eles vão nortear todo o nosso ensinamento ali, tá? Eles vão servir de fundamento para toda a matéria do direito administrativo. O que quer dizer, então, gente? Supremacia do interesse público sobre o privado. O que a doutrina fala? Fala que a administração pública, ela possui alguns privilégios em relação a quem? Em relação ao particular.
Porque a administração pública, gente, ela visa a atender a toda uma coletividade, correto? Ela não visa atender a somente uma pessoa. Então, ela possui algumas prerrogativas, né, alguns privilégios que ela pode impor sobre o particular. Em prol do quê? Em prol da coletividade, em prol do interesse público, buscando sempre atender o interesse público. Então, isso quer dizer que a administração pública pode fazer algumas coisinhas que o particular não pode, tá? Por exemplo, nós temos o poder de polícia. O poder de polícia que vocês estudam lá, né, dentro dos poderes da administração pública, que também está lá no edital de vocês, ele é baseado nesse princípio aqui, no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Por quê? Porque o poder de polícia, gente, ele pode limitar ou até mesmo aplicar sanções, né, sobre os particulares. Então, para a administração pública ter essa prerrogativa de impor uma limitação sobre o particular, ela tem que ter um respaldo. E esse respaldo está exatamente nesse princípio, ok? E aí o outro, indisponibilidade do interesse público. Este outro já traz o quê? O contrário para a gente. Traz que a administração pública, ela tem sim alguns privilégios, mas ela também tem alguns limites que devem ser obedecidos. Por que ela precisa obedecer a alguns limites? Porque ela não pode dispor deste interesse público. Ela tem que respeitar sempre, gente. Pensem sempre em direito administrativo e falamos em interesse público. Então, ela não pode dispor desse interesse público, entendem? Ela tem alguma limitação que o particular também não tem. Quer um exemplo? Entre os contratos lá que a administração pública faz, ela deve fazer o quê? Licitação. Então, por exemplo, se um órgão lá, né, da administração pública está querendo comprar canetas, ela tem que fazer o quê, gente? Ela tem que fazer uma licitação, ver, estudar lá a melhor proposta e vai contratar aquela empresa para comprar canetas para aquela repartição através da licitação. Você, particular, dentro da sua empresa, você precisa fazer uma licitação para comprar canetas? Não, né, gente? Você pode ir em qualquer lugar, olhar, pesquisar, comprar o mais barato, comprar o mais caro. Você compra aquilo que você quiser, aquilo que for do seu interesse. A administração pública, não. A administração pública, ela não pode dispor do interesse público. Então, ela tem essa limitação. Ela não pode comprar aonde ela quiser, ela não pode favorecer nenhuma empresa. Então, para isso, ela tem que fazer uma licitação. Outro exemplo que a gente tem desse princípio é a questão do concurso público, né? Vocês que estão aí prestando esse concurso público para entrar onde? Na Polícia Militar. A Polícia Militar pode contratar qualquer pessoa. Ah, não, eu acho que o fulano é capacitado para ser um policial militar, vou contratá-lo. Não pode, né, pessoal? Ela precisa realizar todos os trâmites aí necessários para poder realizar uma contratação, que é como? Que é através de um concurso público, de provas e títulos, certo? Tem um prazo, tem tudo certinho que ela tem que seguir. Então, é isso que traz para a gente esse princípio da indisponibilidade do interesse público, compreenderam? Enquanto aqui o primeiro traz algumas prerrogativas que a administração pública possui, o de baixo, que é o da indisponibilidade, traz algumas limitações que a administração pública deve obedecer para atender aí o interesse público, ok? E aí, gente, a gente entra nos princípios explícitos na CF, na Constituição Federal. Onde que eles estão? Estão lá no caput do artigo 37. São os famosos princípios explícitos, que eu tenho certeza que vocês já estudaram, estão cansados de saber, e a professora vai repetir todos eles aqui para vocês, porque eu acho extremamente importante, tá? Vocês não podem ir para a prova sem saber essa matéria, gente, ok? Então, quais são? O famoso LIMP, né, que é um mnemônico muito usado aí pelos concurseiros para facilitar, para decorar. Então, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Então, nós temos aí 5 princípios explícitos que estão lá no artigo 37. Gente, estes princípios, por estar lá na Constituição Federal, isso quer dizer que eles são mais importantes que os outros que a gente vai ver, que regem também o direito administrativo? Não. Não tem dentro do direito administrativo um princípio mais importante do que o outro, tá? Só para lembrar isso para vocês. Os princípios, estão ali no mesmo patamar. A administração pública deve seguir todos eles, tá bom? Não tem nenhum que se sobressaia ao outro. Então, vamos lá. O que diz pra gente o princípio da legalidade, pessoal? Diferente lá do direito penal, aqui a administração pública, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer tudo o que está previsto em lei. O que vocês estudam lá no direito penal? Que o particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, correto? Aqui não. Aqui, se não tiver na lei, se não tiver escrito, se não tiver nenhum respaldo legal, tá? O administrador, ele não pode fazer. Pensando, não é proibido, a lei não fala nada desse assunto. Então, eu posso fazer, posso editar esse ato. Não, não pode, porque você só pode atuar de acordo com a legalidade. Então, o administrador, ele pode fazer tudo o que a lei permite. Tá? Essa que é a diferença aqui do direito administrativo quando a gente fala no princípio da legalidade. E aí a gente passa para o outro, princípio da impessoalidade, gente. O que ele quer dizer? Que a administração pública, ela deve atender a todos de maneira impessoal, buscando atender sempre o interesse público. Jamais o administrador pode buscar atender um interesse particular. Tá? E deste princípio aqui, da impessoalidade, vou colocar um asterisco para vocês, que a doutrina coloca que deste princípio decorrem outros 3 subprincípios, tá? Quais seriam esses outros 3 subprincípios? Seria o princípio da isonomia, o princípio da finalidade e o princípio da não promoção pessoal. Então, deste princípio, princípio da impessoalidade, vão decorrer outros 3 subprincípios. Cai assim em prova, professora? Cai, gente. Já caiu muito e pode cair de novo. Tá? Examinador adora cobrar esse tipo de questão. E aí, o que diz pra gente o princípio da isonomia, pessoal? Que a administração pública deve tratar a todos de maneira igual, sem discriminações. Tratar também os desiguais de maneira desigual. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. A reserva de vagas em alguns concursos públicos, né, para deficiente. Então, essas vagas para deficientes são um exemplo clássico aí desse princípio da isonomia. E aí nós vamos para o outro subprincípio. Segundo, qual que é? O princípio da finalidade. O que isso significa, gente? O que significa o princípio da finalidade? Significa que a administração pública, ela tem sempre que buscar atender o interesse público. O fim dela, né, a finalidade da administração pública é sempre atender o interesse público. Ela não pode fugir disso. Então, é este o princípio da finalidade. E, por último, o terceiro subprincípio que a gente tem aí é o princípio da não promoção pessoal. O que quer dizer ele? Que o administrador, ele não pode se valer da administração pública para se promover. Dá um exemplo, professor. Exemplo clássico que a doutrina sempre traz é o do prefeito, né? Quando o prefeito, por exemplo, reforma uma praça, faz algumas melhorias nela, deixa ela toda iluminada. No final, ele coloca um cartaz, colocando seu partido, uma foto dele, quem fez isso foi o fulano de tal. Pode isso, pessoal? Não pode, tá? Não pode. Ele usou dinheiro público, eu não posso colocar lá o meu nome, né? Como se fosse eu que tivesse feito aquilo. Não, quem fez aquilo foi a prefeitura. Então, a prefeitura da cidade tal fez, não pode divulgar seu nome, sua foto, se promover pessoalmente, utilizando de cartazes e qualquer outro tipo de veiculação que a pessoa utilizar para se promover
isso não pode, isso é vedado, tá? E aí, a gente passa para o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, vocês sabem, né, que a administração pública deve atender a todos de forma moral, forma ética, proba, né? Atendendo sempre de acordo com a boa fé. Então, é isso que fala o princípio da moralidade. Desse princípio, quando costuma cair em prova aí sobre nepotismo, vocês se lembrem disso. Geralmente, leia a questão com cuidado, com atenção, devagar. Geralmente, quando trata aí de nepotismo, o examinador está falando do princípio da moralidade, tá? Porque você não pode favorecer familiares, você não pode contratar familiares, né? Isso aí é antiético. Então, quando tratar desse nepotismo, geralmente, a prova vai estar falando do princípio da moralidade. Lembre-se dessa dica aí. E, por fim, nós temos o princípio da publicidade. Por fim, não, né? A gente tem mais um. Publicidade. O que significa isso, gente? Que todos os atos da administração pública, eles devem ser de conhecimento de todo mundo, devem ser acessíveis a todos. A administração pública deve ser transparente, ela deve encontrar uma maneira de publicar os seus atos para que eles sejam acessíveis a qualquer pessoa. Geralmente, ela faz isso, por exemplo, pelo portal da transparência, pela publicação de seus atos no Diário Oficial, tá? Cabe algumas exceções, né? Alguns atos sigilosos, algumas questões sobre intimidade, a vida privada, isso aí tem algumas exceções. Então, o princípio da publicidade, ele cabe sim algumas exceções, que aí vocês vão ter que ver na hora da prova, se perguntar sobre isso, tá? Ver direitinho, mas se perguntar se cabe exceção, né? De acordo com o princípio da publicidade, cabe alguma exceção? Cabe sim, tá? Então, não... Em regra, todos os atos devem ser acessíveis a todo mundo, mas cabem, sim, algumas exceções. E aí, sim, por fim, para a gente finalizar, vamos falar do princípio da eficiência. O que significa esse princípio, pessoal? Que a administração pública, ela busca ser uma administração gerencial, ela busca ser uma administração de resultados, né? Ela procura ser mais célere, mais eficaz. Esse princípio, que já caiu em prova? Ele não se encontrava no artigo 37, tá? Ele entrou nesse rol, começou a fazer parte, então, do artigo 37, a partir da emenda constitucional número 19 de 98. Então, antes desta emenda, a gente não tinha o princípio da eficiência, tínhamos os outros 4. Depois da emenda 19 de 98, o princípio da eficiência passou a fazer parte também do rol dos princípios explícitos na Constituição Federal. E aí, não menos importante, vamos dar uma pincelada aqui em alguns outros princípios que eu já coloquei aqui para vocês, vamos passar por eles, para vocês verem que não é só esse, e também não acaba aqui, tá, gente? Eu trouxe para vocês os mais importantes, mas dentro do direito administrativo tem uma lista enorme de princípios, mas esses aqui, na maioria das vezes, aparecem, então eu achei importante colocá-los aqui para vocês darem uma relembrada neles. Primeiro que a gente vai ver, então, é o princípio da motivação. O que diz o princípio da motivação, gente? Que a administração pública, ela deve, tá? Deve, é uma obrigatoriedade. Ela deve motivar os seus atos, tá? Isso aí é até uma garantia para o particular, para saber por que da edição daquele ato. Então, é baseado na legalidade também. Esse princípio da motivação, ele é muito importante, beleza? E aí a gente passa para o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. O que quer dizer, gente? A administração pública, ela deve atuar, né, dentro de uns limites necessários, sem extrapolar, tá? Ela não pode tomar uma decisão que extrapolaria ali o senso comum, tá? Seria isso. Ela deve ser justa. Então, dentro de uma situação, um exemplo, de uma suspensão de um servidor, ela tem ali que ela pode dar de zero não, né? Ele vai ser suspenso por 0 dias. De 1
a 90 dias é o prazo da suspensão do servidor público. De acordo com o caso, ela vai se basear, né, de acordo com o caso concreto, se a suspensão pode ser de um dia, né, ou ela pode chegar a 90 dias. Mas vamos supor, o servidor chegou atrasado, um dia, 5 minutos. A administração pública quer punir isso de alguma forma e coloca uma suspensão para ele de um dia. Tá, é razoável, é proporcional? Aí tem que ver, né, se o servidor costuma fazer isso ou não, mas tudo bem, um dia é razoável. Agora, já imaginou se a administração pública resolve suspender esse servidor por 90 dias? Porque ele chegou atrasado 5 minutos, gente. Isso é razoável? Isso é proporcional com a falta daquele servidor? Claro que não, né? É extremamente desproporcional suspender um servidor por 90 dias por motivo de atraso. Agora, se o servidor faltou aí 10 dias, alguma coisa assim, algo mais grave, sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, a administração pública resolve então suspendê-lo por 90 dias. Sim, talvez isso aí ficou mais justo, né? Isso talvez seria algo mais razoável a ser aplicado. Mas no primeiro caso, não. Não caberia uma suspensão de 90 dias porque aquele servidor simplesmente chegou atrasado. Correto? Então, é isso que quer dizer. A administração pública ela deve trabalhar ali naqueles limites, né, da razoabilidade, da proporcionalidade, buscando sempre atender o interesse público. E aí, pessoal, nós temos aqui princípio da ampla defesa e do contraditório. O que significa? Dentro dos processos administrativos, gente, ele deve ser resguardado, tá? Toda pessoa aí que está parte em um processo administrativo, ele tem direito à ampla defesa e ao contraditório, seja esse processo administrativo punitivo ou não, tá? Então, o interessado, ele tem o direito de saber, né, do que se trata aquele processo administrativo, ele tem o direito de recorrer, né, ele pode utilizar de todos os meios de provas aí cabíveis no ordenamento jurídico e também, se for do interesse dele, ele pode ter uma defesa técnica de um advogado também. Por que se for do interesse dele? Porque nesse caso, gente, dentro do processo administrativo, não é obrigatório a presença do advogado, tá bom? Então, é apenas se o interessado quiser optar pela defesa técnica, ele pode sim ter esse advogado. Fica aí a cargo dele, então, decidir se ele quer ser defendido por um advogado ou se ele decidir que ele mesmo dá conta lá do recado, né, vamos dizer assim, falar, não preciso de advogado nesse processo administrativo, eu acho que eu mesmo consigo me defender. Então, ele pode ir sozinho? Pode. Isso ofende a Constituição, gente? Não. Tá? Isso não ofende a Constituição, isso já foi dito lá pelo STF, já tem uma súmula vinculante sobre esse assunto. Então, dentro do processo administrativo, pode sim ser realizado sem a presença do advogado. E aí, qual que é o outro que nós temos? Princípio da segurança jurídica, pessoal. O que isso significa? Olha só. O princípio da segurança jurídica, ele preza aí pela estabilidade das relações jurídicas. Como assim, professora? O direito, gente, ele está em constante mudança, né? Sempre a gente vê alguma novidade, quase todos os dias tem alguma novidade, né? Em todos os ramos aí do direito. E isso não pode prejudicar aquele direito adquirido. Então, para isso não acontecer, né? Para que a pessoa não seja prejudicada, existe esse princípio da segurança jurídica. Porque como a lei está em constante mutação, isso não pode prejudicar aquela pessoa que já findou aquele processo. Aí vai mudar tudo para ele porque a lei mudou? Não. Esse princípio está aqui para resguardar exatamente isso. Vai resguardar o quê? Aquele ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, este princípio serve para isso, para garantir a estabilidade dessas relações jurídicas, tá? E nós temos o princípio da
autotutela. Pessoal, princípio importantíssimo aí no direito administrativo, né? Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar dele. Os que gostam de direito administrativo, os que não gostam, os que não estudam muito, todo mundo já ouviu falar do princípio da autotutela. Desse princípio, gente, que vem aquelas duas palavrinhas, ó, anulação e revogação. Lembraram agora? Pois é. O que acontece, gente? É uma forma, a autotutela é a forma de controle interno da administração pública. Então, ela mesma pode anular ou revogar os seus próprios atos, sem precisar recorrer ao judiciário. Então, é isso que quer dizer a autotutela, tá? Que a administração pública pode revogar os atos. Que atos que a administração pública pode revogar? Aqueles atos eivados de vício de legalidade, tá? Então, se o ato ele é ilegal, o ato ele deve ser anulado. E revogar, que atos que a administração pública pode revogar? Aí a administração pública, nesse caso de revogação, vai analisar o quê? De acordo com conveniência e oportunidades. Lembraram? Oportunidade. Então, é uma análise do mérito do ato, tá? Que a administração pública vai fazer. O ato não é ilegal, o ato é válido. Mas a administração pública acha que aquele ato não é mais conveniente, não é mais oportuno. Então, ela pode revogar aquele ato, ok? E por fim, agora, para a gente fechar nossa aulinha aí, vamos falar do princípio da continuidade dos serviços públicos. Pessoal, o serviço público, ele é prestado para toda uma coletividade, né? Para toda a população. Então, a administração pública não pode simplesmente em um dia deixar de prestar aquele serviço, tá? Então, ela deve manter todos os seus serviços de maneira contínua, tá bom? É isso que quer dizer, porque toda aquela população necessita, é um serviço necessário. Ela não pode optar um dia por não prestar aquele serviço, né? Exemplo é transporte público, por exemplo. Então, a administração pública ela não pode deixar de prestar aquele serviço público. Temos exceções, professora? Temos exceções, tá? Então, cabe exceção aqui no princípio da continuidade do serviço público. Quando? Quando a administração pública, de forma prévia, avisar ali, né, de forma que todos tenham conhecimento daquilo também, seja através de rádio, alguma coisa assim, e seja por razões de ordem técnica ou segurança das instalações, né, precisa fazer alguma manutenção, alguma coisa assim, então ela avisa antes para os particulares, que ela vai deixar de prestar o serviço aquele dia, de tal hora até tal hora, não haverá prestação de serviço, né? Haverá um corte na energia da rua tal, por motivos de manutenção, alguma coisa assim. Pode, nesse caso pode, e também por razões de inadimplemento do usuário, né? Se o usuário deixou de pagar, tem toda uma questão por trás disso, né? É muito tema dos doutrinadores discutindo sobre esse inadimplemento, se pode mesmo ou não, mas em regra pode sim. Então são essas duas exceções, por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por razões do inadimplemento do usuário. Então, ok. Fechamos aqui, fechamos o nosso tema de princípios da administração pública. Temos outros princípios? Temos outros princípios, tá, gente? Não esgotamos o rol dos princípios aí dentro do direito administrativo. Mas acredito que eu passei aí com os mais importantes para vocês nessa aula, para vocês conquistarem essa aprovação. Então é isso, gente. Segue o canal do Vale Concurso, ativa o sininho para vocês não perderem mais dicas que virão por aí. E é isso. Um forte abraço para todos vocês.